Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Coloca as duas mãos sobre o seu coração e pede nesse momento que Nossa Senhora rogue por você. Ela estava aos pés da cruz, ela viu o sofrimento de Jesus. O coração de Maria também foi crucificado. Nossa Senhora sabe o que é lutar, o que é sofrer e o que é vencer. Então diga mais uma vez: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A paz de Jesus repouse sobre o seu coração, meu irmão. Nesta manhã, que a paz do Senhor visite e repouse sobre você. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 28. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 28. Até nisso Jesus nos ensina como esperar pela ressurreição. Porque nós que esperamos a ressurreição, a nossa ressurreição, e que neste dia de hoje estamos com o coração na expectativa do Senhor que vem, do Senhor que se manifesta, soerguido pelo poder do Espírito Santo, somos ensinados por Jesus a esperar. Este dia, muitos de nós o experimentamos num misto de dor e de alegria. E nós recordamos nesta manhã a tristeza da perda, iluminada pela expectativa de que se cumpram as promessas de Deus. É sofrida a morte de Jesus. Os discípulos sofreram ao ver o seu Senhor, a quem amavam e em quem tinham colocado a esperança, ser morto na cruz e sepultado. Mas dentro do coração ardia a expectativa de que a promessa de Deus se cumprisse. Dentro do nosso coração, o Espírito Santo quer acender essa expectativa pela promessa de Deus. Então vamos ver como esperar. João capítulo 11, versículos do 28 em diante. Acompanhe aí na sua Bíblia. Tendo dito isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu, e foram atrás dela, pensando que ela fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus, e quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela também chorando, Jesus comoveu-se interiormente e perturbou-se. Jesus perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus teve lágrimas. Os judeus então disseram:
Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? E de novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. E Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o 4º dia. Jesus respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele, e nós também. Palavra da salvação. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor por esta palavra, porque todos nós trazemos situações que precisam o toque de Deus, não é verdade? Eu sei que você traz situações que precisam uma intervenção de Deus. Jesus interviu para que Lázaro voltasse a viver. E o Espírito Santo interviu para que Jesus vencesse a morte e se levantasse do sepulcro. Muitos de nós que estamos aqui, trazemos dentro do nosso coração situações em que nós precisamos que Deus intervenha. Verdade? Eu estou certo? Quem de coração, de verdade, está pedindo a Deus uma intervenção na sua vida e na sua família? Quem precisa urgentemente que Jesus entre na sua casa? Levante a mão. Que traga de volta à vida uma pessoa da sua família, que está andando pelas ruas, mas o coração parece que morreu. Levanta a mão. Pode abaixar. Alguns de nós viemos orar nesta Semana Santa, nos colocamos em retiro, inclusive intercedendo pela nossa família. Porque algumas das nossas famílias, não é que elas precisem de um cuidado de Deus, elas precisam ser ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo, porque morreram. Algumas das nossas famílias precisam de uma intervenção poderosa de Jesus ressuscitado, porque estão por um fio. Talvez a nossa vida esteja por um fio. Talvez a nossa alegria esteja por um fio. E nesse momento em que nós aguardamos, numa expectativa silenciosa, a manifestação da vida que rompe o sepulcro, nós oramos ao Senhor, nós nos voltamos para Ele e ouvimos de Jesus o mesmo que Ele disse a Maria e a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Jesus está dizendo para você, em face desta situação que você veio buscar auxílio, que você veio buscar socorro, se creres, verás a glória de Deus. Toda doença grave,
é uma promessa de morte, não é verdade? O que uma doença grave, incurável, mortal anuncia? Anuncia a morte que está chegando. Por que uma pessoa gravemente doente se angustia? Não é simplesmente pela dor que ela tem que enfrentar, pelo desconforto que ela sente no seu corpo. A angústia é porque ela sente a proximidade da morte. Mas Jesus está dizendo a você que está enfrentando uma grave enfermidade: se creres, verás a glória de Deus. Jesus está dizendo a você que está orando aqui pela sua família, depois de tantas orações que você já fez, e depois de tanta espera, e parece que a sua família está posta num sepulcro, e tudo que você tem é silêncio. Silêncio dentro de casa, as pessoas não reagem. Silêncio de Deus, porque parece que Deus não responde. Mas Jesus nesta manhã está dizendo a você, em relação à sua casa, em relação à sua família: se creres, verás a glória de Deus. Nós somos mortificados pelo nosso pecado. A causa da nossa tristeza, gente, é o pecado que a gente carrega dentro de nós. A gente põe a responsabilidade nos problemas, nas adversidades, e a gente diz: foi esta situação, foi esta adversidade, foi este acidente, foi este problema que me fez triste. Não, o problema te fez sofrer. Mas o que causa tristeza na gente é o pecado dentro do nosso coração. É o apego às coisas deste mundo, é o apego aos prazeres da carne, é o apego a essa vida que passa e vai passar. Bata no seu peito e diga comigo assim: essa vida que eu vivo aqui vai passar. E o apego que eu tenho a essa vida muitas vezes me faz sofrer. O pecado é o motivo da nossa tristeza. Quando nós lutamos para sermos pessoas diferentes e não conseguimos ser. Mas Jesus está dizendo a você agora, que se você tiver fé, se você acreditar, você verá a vitória de Deus se manifestar na sua vida. Você verá a glória de Deus. Diga comigo: eu verei a glória de Deus. Ainda que eu esteja esperando diante de um sepulcro fechado, ainda que toda esta situação esteja liquidada, que seja irreversível, humanamente impossível, pela fé eu posso ver a vitória de Deus nesta situação. Repita baixinho: não há causas perdidas para Jesus. Diga: não há causas perdidas para Deus. Não há coisas impossíveis para o Senhor. E eu verei a glória de Deus. Eu verei a vitória de Deus na minha vida. Porque eu sou um homem de fé. Diga você: eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma pessoa de fé. Marta e Maria, elas não podiam entender o que o seu Senhor estava fazendo. Elas não tinham como entender o que Jesus estava realizando. E nem por que Jesus tinha demorado tanto para atender o pedido delas. Elas eram amigas de Jesus, amigas mesmo, para valer. Eu pergunto a você: você é amiga de Jesus? Você é amigo de Jesus? Responda: você é? Marta e Maria eram amigas de Jesus. Elas mandaram um recado para Jesus e disseram: vem depressa, porque aquele que você ama está doente e vai morrer.
Jesus recebeu o recado e não veio. O recado havia sido entregue. O mensageiro tinha voltado. Marta e Maria perguntaram para ele: você deu o recado ao mestre, você disse que Lázaro estava doente, você disse que ele estava à beira da morte, e o mensageiro disse: sim, eu disse tudo como vocês me haviam falado. E apesar de ter garantida a entrega do recado, cadê Jesus? Que não vinha, que não chegava, e elas não entendiam aquela demora. E tanto Jesus demorou em atendê-las, que quando ele chegou, preste atenção, quando ele chegou, o caso já estava perdido. E elas se aproximaram, quebradas por dentro, coração partido, com lágrimas nos olhos, e desabafaram e disseram: Senhor, onde é que tu estavas? O que é que estavas fazendo de tão importante que não vieste antes? Se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que atrás de tudo isso nós podemos ver o que elas estavam pensando. Senhor, nós não entendemos por que o Senhor demorou tanto para vir. Põe a mão sobre o seu peito. Olha aqui para mim e me responda com sinceridade. Vai dizer para mim que você nunca sofreu com a demora de Deus em te atender. E aí dentro de nós a gente pensa assim: meu Deus, onde é que o Senhor está? Que eu rezo e o Senhor não me ouve. Eu rezo e o Senhor não me atende. Por que que o Senhor está demorando tanto? Olha o que está acontecendo comigo. Eu não vou aguentar, eu não vou resistir. Olha o que está acontecendo dentro da minha casa. E às vezes até morre um ente querido da gente, e a gente diz a Jesus: se o Senhor tivesse agido, se o Senhor tivesse intervindo, o meu filho, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã não teria morrido, não teria passado com isso. Por isso, pode abaixar a sua mão. No fundo nós estamos dizendo a Jesus: nós não entendemos, Senhor, como o Senhor deixou sofrer aquela pessoa que o Senhor amava. Como o Senhor deixou morrer esta pessoa que o Senhor disse que amava. Não entendemos como o Senhor deixou que a dor, que o sofrimento rasgassem a nossa vida no meio, quando a sua simples presença poderia ter impedido tudo isso. Você já pensou ou não pensou assim? Sim ou não? Jesus, se o Senhor quisesse, o Senhor teria impedido esse mal que aconteceu comigo. Você pode até não ter falado, mas pensou. Você pode até não ter pensado, mas sentiu. E muitas pessoas, porque sentiram assim e não souberam o que fazer com esse sentimento, precisam inclusive perdoar a Deus. Talvez seja o seu caso. Que até quando convidaram você para vir fazer esse acampamento, você resistiu, você não queria vir, e você nem sabia explicar por que que você não queria vir fazer um encontro de oração, e as pessoas te perguntavam: mas por que que você não está querendo ir? E você não sabia responder. E agora com esta pregação está acendendo uma luz, e você está se lembrando que você estava de mal de Deus, magoado com Deus, não havia perdoado a Deus por causa de algo que tinha acontecido, e que você não entendeu como Deus permitiu que aquilo se desse daquele jeito. Hoje Jesus está entrando na sua vida. Hoje alguém vem falar para a gente do amor de Deus, de que Deus tudo pode, de que Ele nos cura, mas no nosso coração fica aquela pergunta: mas por que que o Senhor não veio antes? Agora é tarde. Maria e Marta diziam: agora o meu irmão já está morto, já tem 4 dias.
E para tudo isso, Jesus tinha apenas uma grande resposta. E para o que você está vivendo, em comunhão com essa Semana Santa, dentro do espírito desse dia que nós estamos vivendo, Jesus tem uma resposta para você. Diga comigo: Jesus tem uma resposta para mim, eu creio. Que é Ele quem me responde nesta palavra. Diga para o seu irmão: e o Senhor tem uma resposta para você que está sentado aqui do meu lado. Em tudo o que você está vivendo, Jesus tem uma grande resposta para você. E a resposta do Senhor é: você pode não entender, mas eu não te disse que se você crer, você verá? Jesus está olhando nos seus olhos e dizendo para você o seguinte: você pode não entender o que está acontecendo na sua casa hoje, e essas reviravoltas que estão se passando dentro de você. Você pode não entender o que está acontecendo dentro do seu coração e fora na sua vida. Mas eu não te disse que se você crer, você verá? Jesus está dizendo para você que se você acreditar sem ver, você verá o que você crê acontecer, vai acontecer. A ressurreição vai acontecer. Você já parou para se perguntar por que Jesus já não desceu da cruz ressuscitado? Por que Ele teve que descer ao sepulcro? Por que Ele teve que esperar 3 dias? Ele não poderia descer da cruz ressuscitado? Poderia ou não poderia? Tudo é possível para Deus. Mas nosso Senhor ficou no sepulcro para que eu e você entendêssemos que também pela graça de Deus é preciso esperar. Que o Filho amado de Deus sem pecado precisou esperar. E quando a graça que a gente espera é muito grande, a gente precisa esperar. Porque enquanto a gente espera, Deus nos prepara para aquilo que nós vamos receber. E enquanto a gente espera, a gente acredita e fortalece a fé. Não é assim? Quem é que acredita se já recebe sem esperar? Sem ter tempo para espera, gente. Não há chance da gente crescer na fé. Se a graça que você pediu a Deus é muito grande, é natural, é normal que você tenha que esperar. Porque Deus está preparando o seu coração para concedê-la a você. Quem aqui, na sua oração, ao pedir uma graça de Deus, percebeu que esta graça que você pediu envolve outras pessoas? É a conversão de alguém, é a cura de uma pessoa? Levanta bem alto a sua mão. É a conversão da sua família. Olha a sua volta. Você parou para pensar que para te atender, Deus precisa preparar também o coração desta pessoa que está envolvida na oração que você fez? Deus não deixou de te ouvir. Deus não está te enrolando. Mas Ele está te garantindo nesta manhã que se você acreditar como Nossa Senhora acreditou, você verá o sepulcro se abrir e verá a graça de Deus acontecer também para você. É crer e esperar no Senhor. A palavra de Deus, gente, nós precisamos aprender com ela. A palavra de Deus, da primeira até a última página, nos ensina que a nossa fé é uma fé que espera em Deus. Abraão, ele não podia entender porque Deus pediu a ele o sacrifício do seu filho. Mas ele confiou. E ele viu a glória de Deus
quando o Senhor enviou um anjo para impedir que ele sacrificasse o menino e restituiu o filho dele no seu amor. Moisés não podia entender os 40 anos que ele passou no deserto, mas ele confiou, e porque ele confiou, ele pôde tirar o seu povo do Egito. José, está na palavra de Deus, está no Antigo Testamento. Ele não podia entender a crueldade dos seus irmãos, que colocaram ele dentro de uma cisterna para poder morrer ali à míngua. Uma cisterna seca, um buraco, no meio do deserto, abandonado ali para morrer de fome, para morrer de sede. E quando ele ia morrer ali, estava passando uma caravana de comerciantes. Um deles teve uma ideia: por que deixar o nosso irmão morrer num poço, se nós podemos vendê-lo como escravo e ainda lucrar com o desaparecimento dele? Concordaram, tiraram do poço, venderam o irmão como escravo. Que quando pareceu que tinha caído nas graças de um alto funcionário do faraó, a mulher deste funcionário se apaixonou por ele, quis ter uma relação sexual com ele, e ele, por fidelidade ao seu patrão, recusando-se a se deitar com aquela mulher, foi acusado de estupro. Injustamente, foi metido dentro de uma cadeia e ali ficou anos. José não podia entender a crueldade dos seus irmãos e o falso testemunho de uma mulher. Não podia entender os muitos anos de prisão. Mas em vez de se revoltar contra Deus, ele confiou em Deus e viu no que deu, e viu o que aconteceu. José viu Deus em tudo que estava acontecendo com ele. Jacó não podia entender a estranha providência que permitiu que José, o seu filho, fosse arrancado do seu amor de pai. Mas ele viu a glória de Deus quando percebeu que o Senhor, que tinha conduzido seu filho para longe, fez dele o governador de uma nação e por meio dele salvou a vida do seu povo. Talvez tenha sido assim na sua vida. Você diz: eu não entendo, porque Deus deixou este meu ente querido ser levado. Nesse dia em que nós estamos esperando a ressurreição de Jesus, os nossos olhos estão colocados num sepulcro fechado. Nesta manhã de sábado, todos nós temos o nosso coração apreensivo, porque na nossa boca está uma palavra difícil de ser dita, e a palavra é: Jesus morreu. E Ele morreu mesmo, gente. Jesus não morreu de brincadeira. A morte de Jesus não foi um teatro, não foi um ensaio. E eu quis pegar esta passagem em que Jesus ressuscita Lázaro, porque o que Jesus fez com Lázaro, o Espírito Santo, por ordem do Pai, fez com Jesus neste dia de hoje. Nós olhamos para um sepulcro fechado e lembramos muitas vezes a morte dos nossos. Quando fala da morte de Jesus, você não lembra da morte de gente querida por você? Quando se fala da ressurreição de Jesus e que se fala que a gente vai ressuscitar, você não pensa nas pessoas queridas que partiram antes de você? Então talvez tenha acontecido assim na sua vida e você tenha rezado e até chorado dizendo: eu não entendo porque Deus deixou essa pessoa que eu amava tanto morrer. Eu não entendo porque o Senhor permitiu que a aflição me castigasse. Eu não entendo esses caminhos tortuosos pelos quais o Senhor está me guiando. Eu não sei porque que Deus está me levando por este caminho. Eu queria algo tão diferente para a minha vida. Mas por mais que eu insista, é nesse rumo que eu vou. Eu não entendo porque foram desmantelados os planos que eu achava tão bons. Isso tudo é um jeito de morrer. Você já teve planos, você já teve sonhos
que você viu virar fumaça diante dos seus olhos? Quantas pessoas viveram isso no seu casamento? Quantas vezes eu escutei alguém dizer assim: a única coisa que eu queria era ter uma família feliz, encontrar alguém que me amasse, que eu pudesse amar, e viver um sonho ao lado desta pessoa. Mas parece que depois que a gente se uniu, o sonho se converteu num pesadelo. E todos os planos que eu tinha de ter uma família, porque esse era o meu grande sonho, uma família boa e feliz, ele se desfez diante dos meus olhos. Quantos de nós aqui que crescemos dizendo uns aos outros o que a gente ia ser quando crescer? Você lembra o que você falava? Que você ia ser quando crescesse? Chegavam para você e perguntavam assim: quando você crescer, o que você vai ser? Aí você contava o seu sonho, contava o seu plano. Você foi crescendo, o plano foi mudando, os sonhos foram mudando, mas estavam ali. Os sonhos estavam presentes. E de repente vem um golpe da vida e desmantela aqueles planos que a gente achava tão bons. E a gente diz a Deus: Senhor, eu não entendo nada do que está acontecendo, e não entendo porque a Tua graça, Senhor, a graça de que eu tanto preciso, está demorando desse jeito para vir. Meu irmão, minha amiga querida, você não tem que entender todos os caminhos de Deus, todas as maneiras com as quais Deus dirige a sua vida. Você não tem que entender, porque nem tudo é compreensível para você e para mim. E saber disso é um alívio para nós. Então repita comigo: eu não tenho que entender todos os planos de Deus para a minha vida. Eu não tenho que entender todas as maneiras com as quais Deus dirige o meu caminho. Eu não preciso entender. O que Deus pede é que eu confie. Meu querido, Deus não espera que você entenda. Como você também não espera que o seu filhinho pequeno entenda tudo o que você faz, ou tudo que você diz para ele. Você apenas quer que o seu filho confie, não é assim? Quem tem filhos aqui, levanta a mão bem alto. Um dia o seu filhinho foi pequeno, ou ainda é pequeno. E muitas vezes ao explicar para o seu filho algo, e ele retrucou com uma perguntinha para você que era: mas por quê? Você bateu o martelo dizendo: porque é assim, desse jeito, e pronto. Ô mãe, ô pai, por que não? Não, porque não. Aí eles aprenderam uma resposta, né? Que era: porque não, não é resposta. Aí você diz: mas da minha parte é. Tem coisa que não dá para você explicar. Não é porque você não queira, é que a criança é jovem demais para entender. Querendo explicar tudo, às vezes você desperta nela malícia que ela não deveria ter na idade em que ela está. Então tem horas que você simplesmente precisa dizer: meu filho, você não vai dormir fora de casa. Mas por quê? Por que não? Mas eu quero ir, mas eu não quero que você vá. Mas todo mundo vai. Eu não sou o pai de todo mundo, eu sou seu pai. Eu falo por você, e enquanto você estiver na minha casa, sob a minha autoridade, você não vai. Não é assim? Você não espera que o seu filho entenda, você quer que ele confie em você. Deus não espera que você entenda o que está acontecendo com você e está te fazendo sofrer. Ele espera que você confie. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus está segurando você. Ele está segurando a sua mão. E você verá a glória de Deus nestas coisas que você não entende. Quem aqui nos últimos tempos andou dizendo: eu não entendo o que está acontecendo comigo?
você vai ver a vitória de Deus nisso que você não entende. Você vai ver acontecer. Vai sim. Você pode ter certeza disso. Você acha que foi fácil para Nossa Senhora ver o Filho das promessas de Deus morrer na cruz? Não pense que Nossa Senhora sabia não, porque ela não sabia. Ela ficou sabendo quando Jesus contou. Ele contou para ela e contou para os discípulos, dizendo: eu preciso descer para morrer. Nossa Senhora ficou calada. Pedro puxou Jesus de lado e deu um esculacho nele. Você lembra dessa passagem? Que Deus te livre disso, não fala numa coisa dessa. Pedro deu um esculacho em Jesus e tomou uma repreensão que eu nunca vi na Bíblia igual. O que foi que Jesus disse para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Que os seus pensamentos são pensamentos humanos. Esse seu jeito de pensar não permite que Deus faça o que precisa ser feito. Mas Nossa Senhora guardava no silêncio do seu coração, e eu lhe digo, sofria. Eu não consigo ter ideia da dor de uma mãe recebendo no seu colo seu filho, cuspido, todo ferido em chagas, com os seus ossos aparecendo por debaixo da carne cortada, a barba arrancada, o rosto escarrado. Os estudos demonstram que na cruz, Jesus não conseguiu segurar nem a urina, nem as fezes. Tamanha foi a dor e o sofrimento que ele sofreu. Nossa Senhora pegou o seu filho todo sujo e maltratado. Você consegue ter ideia da dor dessa mãe? Ela não entendia quando o seu filho, a respeito do qual estava prometido que ele ia ser o rei de Israel, fosse colocado dentro de um sepulcro, e para a garantia de que nada entrasse ou saísse daquele sepulcro, foi colocado uma pedra e foi colocado um selo. Jesus não foi só colocado dentro do sepulcro e trancado com uma pedra, a pedra foi colada na rocha, para ter a certeza de que ninguém mexeria naquela pedra. Nossa Senhora viu tudo isso, mas ela confiou, e ter confiado fez com que ela visse o seu filho ressuscitado. E a confiança dela foi tão grande que a ressurreição de Jesus contagiou Nossa Senhora. O corpo de Maria Santíssima está no céu, você sabe disso, não sabe? Sabe que Nossa Senhora foi assunta ao céu, sabe ou não sabe? Para que ninguém pudesse dizer assim, Jesus ressuscitou e o corpo dele está no céu, mas ele é Deus, ele sempre foi Deus, inteiramente humano, mas inteiramente divino, era ao mesmo tempo homem e Deus numa única pessoa. Mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora foi plenamente humana, ela nunca foi divina. Nossa Senhora não é uma deusa, mas a fé que ela teve em Jesus e nas promessas de Deus a respeito de Jesus, exerceu sobre ela uma força tão grande do Espírito Santo, que também o corpo de Nossa Senhora foi despertado da morte e foi elevado aos céus. Maria está viva junto de Deus no seu corpo. Quando a gente crê, a gente vê verdadeiros milagres acontecendo. E quando nós cremos em favor dos outros, aquela graça que nós desejamos para os outros, nos alcança também. Eu não sei se o nosso pessoal lembra, mas isso foi transmitido pela TV. Uma senhora dava testemunho que ela, aqui acompanhando as orações na Canção Nova, ela sempre intercedia pelo irmão dela. Mas intercedia com tanta fé, e rezava por aquele irmão, com um coração tão entregue a Deus,
que antes dele ser curado, ela foi curada. Ela tinha um problema sério de garganta que mal permitia que ela falasse. Ela tinha uma voz sempre rouca, sofrida, arranhada. Enquanto intercedia pelo outro, Deus agiu na vida dela. Essa fé que você tem, inclusive em favor de alguém, ela opera em seu favor. E você que confia, vai ver a graça de Deus acontecer para os seus e para você. Você confia? De verdade? A nossa expectativa silenciosa, gente, não é de tristeza, é de confiança. Nós não estamos tristes nesta manhã de sábado. Nós estamos com um grito entalado na garganta que meia-noite nós vamos soltar com toda a nossa força. Nós vamos gritar com toda a nossa alma a verdade que faz o cristão ser quem é, de que Jesus está vivo, está ressuscitado e está no meio de nós. Ele está. Tem muitas coisas boas que pessoas de outra religião compartilham conosco. A preocupação com o ser humano, a luta em favor dos pobres. Isso não é um patrimônio dos católicos, dos cristãos. Tem muitas pessoas de outras crenças que também lutam pela dignidade humana. Mas o que faz a nossa fé ser o que ela é que nós cremos na vida, nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, nós cremos não somente que Deus existe, mas que Deus nos ama e nos amou primeiro. E tanto nos amou que não permitiu que a morte nos mantivesse dormentes, mas Deus encontrou um remédio para a nossa morte, a ressurreição. Você vai ressuscitar. Eu tenho certeza que você vai ressuscitar. Por isso você não se desespere diante de doença, de enfermidade, nem da velhice. Porque a sua velhice está trazendo para você descanso. A velhice que você está vivendo vai ser um ponto final no seu cansaço, no seu sofrimento. Porque quando a sua velhice terminar pela sua morte, pela morte desse corpo, você vai se levantar com um corpo novo, glorioso, ressuscitado. Nós cremos em Jesus e esperamos isso. Esperamos ou não esperamos? Eu quero dizer para você que perdeu uma pessoa amada, esta pessoa vai ressuscitar. E você vai encontrar esta pessoa. Mas enquanto a ressurreição não chega, a gente espera. Veja, enquanto que a gente pediu a Deus não acontece, a gente espera. Porque quem não espera se desespera. Quem não espera em Deus está sempre desesperado. Se você andou desesperado, é porque você tinha deixado de esperar em Deus. Deus não te abandonou, não te esqueceu na sombra da morte. O Senhor está com você. Mas enquanto aquilo que você pediu a Deus não acontece, você espera, meu querido. E Jesus diz para você o que Ele disse àquelas duas irmãs: se você souber esperar e tiver coragem de acreditar, você verá. Você verá. Entenda que neste mundo que a gente vive, tudo passa pela espera. Neste mundo, gente, toda alegria que nós vivemos é uma alegria ameaçada. Você está alegre hoje, você não sabe se você vai estar amanhã, não é assim? Tem gente que quando recebe uma boa notícia põe até as barbas de molho, não é? E diz assim: eu vou ficar quietinho no meu canto, porque eu já estou até acostumado. Depois de uma notícia boa como essa, sempre vem uma lapada.
Não é assim? A alegria que a gente vive neste mundo é uma alegria ameaçada. Porque até tem gente que se incomoda com a alegria da gente. Tem gente que não fica feliz se a gente está feliz. Tem gente que a felicidade da pessoa é ver você infeliz. Então, se você está alegre, ela trabalha para você não ficar. Então, a nossa alegria nesta terra é uma alegria ameaçada. É uma alegria desconfiada. Que de uma hora para outra, esta alegria acaba. Então, mesmo na alegria, nós ficamos apreensivos, porque a tentação, ela não cessa de nos instigar. O maligno, ele não cessa de nos castigar. Nós estamos com Deus, estamos sendo tentados. Nós estamos alegres e a perturbação não nos deixa. A gente está confiando e a preocupação está nos rondando. Não é assim com você também? Mesmo na alegria a gente fica apreensivo, porque a tentação não abandona a gente. E nós somos tentados tantas vezes, e nós caímos tantas vezes, que Jesus determina até o que nós devemos rezar. Jesus determinou, por causa desta nossa luta, Ele determinou como nós deveríamos pedir e como nós deveríamos rezar. E entre as coisas que Jesus determinou que nós deveríamos orar, está: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você sabe que no Pai Nosso tem essa tradução, não sabe? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que a gente caminha nesta vida? Sempre pedindo e sempre devendo. Diga para o seu irmão, ó, esse aí é o seu caso também. Sempre pedindo, você mesmo. E sempre devendo. Nós devemos a Deus. Nós devemos aos outros. Ninguém é autossuficiente nessa terra. Ninguém é independente, totalmente independente. Ninguém é totalmente autônomo. Nenhum ser humano é uma ilha. Nós dependemos uns dos outros. Se dependemos, nós devemos. E aí nós vamos seguindo a nossa estrada como? Sempre pedindo e sempre devendo. A nossa alegria cotidiana, ela segue acompanhada, a minha alegria, a sua, ela está sempre acompanhada de pedidos de misericórdia e de pedidos de ajuda para os momentos de perigo. Estamos alegres? Estamos alegres. Igualzinho no sábado de aleluia. Como é que nós estamos alegres no sábado de aleluia? Alegres, mas sempre com uma oração nos lábios, pedindo a Deus ajuda, não é verdade? E pedindo misericórdia. Como é que a gente vive nesse mundo, gente? Todo mundo fala para nós, a vida está no presente. Você tem que deixar o seu passado. Mas você consegue? As pessoas dizem para nós, eu também digo para os outros, a vida é no presente, você tem que sair de ficar só no futuro. Viva o agora que o futuro vem. Mas você consegue? Viver sem pensar no dia de amanhã? Então a gente vive cuidando do passado, pedindo ao Senhor, perdoai-nos as nossas dívidas. E cuidando do futuro, na mesma oração dizendo, não nos deixeis cair em tentação. Então a gente pede a Deus pelo nosso passado, que nos faz sofrer. Senhor, me perdoa porque o meu passado não é flor que se cheire, e o meu passado sempre me acompanha, e o meu passado me ameaça, porque aquilo que eu fiz lá atrás vem correndo atrás de mim. As taras que eu desenvolvi, os desequilíbrios aos quais eu me entreguei, as feridas que eu não curei, elas estão sempre me assombrando. Misericórdia, Senhor. Me ajuda, meu Deus. E ao mesmo tempo a gente ora pelo nosso futuro, dizendo, Senhor,
não me deixe cair em tentação. Por quê? Porque sem a proteção divina, a nossa alegria não só é fraca, mas também é condenada a se dissipar ao sopro de qualquer ameaça. Quem se apoia numa alegria que não vem de Deus, que não nasce da confiança em Deus, que não é capaz de esperar em Deus, está sempre no coração com uma alegria fraca, desbotada, ameaçada. Assim a nossa alegria é uma alegria que exige da gente, primeiro, que a gente saiba esperar. Bata no seu peito e diga: nesta manhã de sábado, em que o Espírito Santo está trabalhando para ressuscitar Jesus, eu preciso aprender a esperar pela graça de Deus. Se Deus esperou para ressuscitar o seu filho, porque eu não posso esperar pelo que eu tanto anseio? Eu esperarei, Senhor. Então veja, a primeira coisa que nós precisamos fazer para manter a alegria dentro do nosso coração é vigiar, esperando pela graça que virá. Segunda coisa, nós precisamos rezar constantemente pedindo ao Senhor: Senhor, livrai-nos do mal. Senhor, me livre do mal. Senhor, me livra de toda desconfiança, de toda descrença e de toda tentação. Mas veja, esperando pelo bem que ainda não chegou, e pedindo a Deus que nos liberte do mal que é possível de nos acontecer, a gente segue alegre. Porque mesmo nesse mundo, onde a alegria é ameaçada, onde a nossa alegria é limitada, onde a gente vive na desconfiança, mesmo assim, alegria é sempre alegria. E ser de Deus é ser feliz. E ser de Deus é ser alegre, mesmo esperando Jesus ressuscitar. Repita comigo: ser de Deus é ser feliz. Ser de Deus é ser alegre. Nem a morte pode tirar a minha alegria. O meu silêncio é de espera, e não de desespero. Mas veja, no meio dos perigos, das tentações, nós vamos enxugando as nossas lágrimas e seguindo cantando pelo caminho. Nós cantamos em meio à nossa dor, nós cantamos em meio aos perigos, nós cantamos em meio às tentações e choramos. Jesus não chorou? Você não leu aí comigo que a morte de Lázaro fez Jesus chorar? E por que eu e você não vamos chorar em meio aos sofrimentos? A gente passa pela dor que arranca lágrimas da gente, mas no meio de tudo isso, enxugando as nossas lágrimas, quem é de Cristo segue cantando, porque Deus é fiel. E Ele não vai permitir que o seu problema, a sua dor e a sua tribulação seja maior do que a força que você tem para suportar. Você vai conseguir suportar. E se faltar força, Deus vai te dar força. E se você cair, Deus vai te levantar. E essa é a nossa alegria. Não é que as dores sejam pequenas, mas é que a força que Deus nos dá é muito maior do que as nossas dores. Não é que o mal que te atingiu seja assim besteira, bobagem. Sabe quem sofreu? Mas o socorro que Deus nos dá, gente, é imensamente, é incomensuravelmente maior do que as nossas fraquezas e do que os males que nos atingem. É por isso que nós somos alegres. E por isso eu digo para você, vamos ser alegres sim. Todos os dias nós corremos perigo, mas Deus é fiel. De onde que você veio para participar desse acampamento de oração?
Me diz a sua cidade, fala bem alto para eu te ouvir. Você foi teleportado de lá para cá? Você estalou os dedos e apareceu aqui no centro de evangelização? Você veio correndo perigo, meu amigo, desde que você saiu da sua casa até chegar aqui. Eu não vou insistir nesse assunto, porque senão tem gente que vai montar definitivamente a barraca aqui, nem vai voltar. Para não enfrentar os perigos de volta. Você saiu da sua casa, você estava correndo perigo. Você enfrentou estradas perigosas para chegar até aqui. Você topou com gente desconhecida. Você pode ter encontrado pessoas muito santas, sem saber. Deus pode ter colocado um anjo no seu caminho, você topou com ele, conversou com ele e não sabe. Mas você também pode ter passado pertinho de um louco, de um transtornado, que poderia ter feito mal a você. Nesta vida, todos os dias, nós corremos perigo, mas Deus é fiel, Ele está do nosso lado, Ele é o nosso apoio, Ele é o nosso socorro. A palavra do Senhor nunca diz para nós que não permitirá que nós sejamos provados. A palavra de Deus nunca disse isso. Que não vai permitir que eu seja tentado, que não vai permitir que eu seja provado. A palavra de Deus disse isso? Não, ela disse que nunca permitirá que eu e você sejamos provados além da nossa força. Você está sendo provado? Mas tem um limite para o demônio. Nunca vai poder ser acima das suas forças. Nosso Senhor já garantiu a sua vitória, com a sua cruz, com a sua morte e com a sua ressurreição. Tem um limite para o mal. Tem um limite. E junto com a tentação, junto com o mal, junto com a provação, ainda que essa provação seja a morte, Deus faz chegar ao nosso encontro uma saída pela qual nós possamos escapar. Problemas tem, problemas vêm, se vêm, mas todas as vezes que um problema chega para nós, o Espírito Santo traz junto, no mesmo momento, uma saída pela qual nós vamos poder escapar. Deus já sabe como vai te libertar. A Semana Santa é um tempo em que nós mergulhamos na morte e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós renascermos pela força do Espírito Santo. A Semana Santa existe para eu e você entrarmos nela com todos os nossos pecados e com todos os nossos problemas e atravessarmos esses 3 dias de trevas para nós sairmos do outro lado renovados pela força do Espírito Santo. A Semana Santa existe para dizer a você: há uma saída, há uma libertação e Deus já sabe como fazê-la acontecer para você. Quem se une a Deus, por mais difícil que seja o seu caminho, encontra bom êxito em tudo o que faz. Pode ser que, a sua vida esteja só pedrada. Mas se você está unido a Deus, eu ponho a mão no fogo pela sua vida, e eu digo a você, vai ter bom êxito, vai terminar bem, porque Deus já sabe como vai fazer você sair desse túnel escuro no qual você entrou. Tem uma saída para você, e é uma boa saída. O túmulo teve que se abrir um dia para Jesus sair dele, teve ou não teve? Hoje, à meia-noite, nós vamos gritar, e nós vamos contemplar que o sepulcro explodiu,
incapaz de conter dentro dele o autor da vida. A pedra não rolou, ela foi jogada longe. A morte que pensou que ia abraçar Jesus foi despedaçada pela explosão da ressurreição. O sepulcro teve que abrir há 2000 anos atrás, e vai ter que abrir de novo para você poder sair. Abriu para Jesus, e vai abrir também para você ressuscitar. Sabe qual vai ser a primeira coisa que você vai ver depois da sua morte? E que seja assim, você vai ver o rosto de Jesus dizendo para você: acorda, que toda dor passou, todo sofrimento acabou, agora é só alegria, levanta para descansar. Entra na glória do meu Pai. E olhando nos seus olhos e sorrindo para você, Jesus vai lhe dizer assim: eu não te disse que se você acreditasse, você veria? Vem ver. E quando Jesus entrar com você no céu, você vai ver todas as pessoas que nesta vida você amou, vindo te receber e te abraçar. Dizendo para você assim: você pensou que tinha se livrado da gente, né? Não, nós estávamos aqui esperando você. Um dia será assim. Mas enquanto esse dia se aproxima, nosso Senhor tem uma outra libertação para nos dar. Você entrou em tentação, Deus vai dar uma saída para você não perecer na tentação. Há um santo que a igreja ama muito, e que eu amo muito também, que se chama Agostinho. Santo Agostinho, ele diz que nós somos como potes de barro, que depois da gente ser modelado pela palavra de Deus, porque é ela que nos modela, nós precisamos ser queimados. Você sabe que o pote de barro, se ele não vai no forno, e se ele não é queimado num calor imenso, você sabe que ele não endurece. Sabe disso, não sabe? Sim? Sabe? Se você é um pote de barro, modelado pela palavra de Deus, em que fogo Deus vai permitir que você entre, para dar a você consistência, firmeza? Santo Agostinho diz: nós, depois de sermos modelados pela palavra de Deus, precisamos ser queimados no fogo da tribulação. A palavra de Deus tornou você uma pessoa melhor. Tornou ou não tornou? Sim ou não? A palavra de Deus deu forma para você. Esculpiu a imagem e semelhança de Deus em você. Deu a você graça, deu a você beleza. Mas está tudo molenga. Está tudo flácido. Está tudo deformável. Mas pelo fogo da tribulação você vai ficar firme, meu querido. Deus está usando o seu sofrimento em seu favor, para tornar você uma pessoa inabalável. Mas quando você entrar na tribulação, que é fogo, não fica olhando para o fogo não, pensa na saída. Você está na tribulação? Para de olhar para a tribulação, pensa na saída. Porque Deus é fiel e Ele vai te proteger quando você entra na tribulação e quando você sai da tribulação. Mas é preciso colocar os seus olhos firmes na meta. Na época em que eu era lá aeronauta, nós todos os dias, militar da aeronáutica, todos os dias nós tínhamos uma educação física. E no comecinho a gente participava de uma educação física que não era um esporte propriamente dito, era ginástica mesmo. E nossa Senhora, como a gente era descoordenado e desequilibrado. Era uma aventura. Você tanto se exercitava quanto ria, porque tinha que levantar o braço, botar uma perna na frente, colocar para trás, agachava. Aí você via um caindo para um lado,
quando todo mundo estava indo com a perna direita, o outro entrava com a esquerda. E eu lembro que uma das maiores dificuldades de todos nós era não cair na hora de ficar numa perna só ou de abaixar enquanto você fazia certos exercícios. Aí um dia, o coordenador da educação física, ele disse assim: vocês não sabem disso? O segredo para você não se desequilibrar diante das provas que vocês estão enfrentando é manter o olhar fixo ao longe, no horizonte. Olha no horizonte que você não cai mais. Enquanto você estiver olhando para o chão, enquanto você estiver olhando para você mesmo, você vai se desequilibrar e você vai para o chão. Você precisa fixar um ponto no céu e manter o seu olhar fixo lá. Naquele dia eu aprendi uma coisa para a minha vida espiritual. Você não tem que ficar olhando para as suas tribulações. Fixe um ponto no céu. Olhe para Jesus, mantenha os seus olhos lá, porque se Ele te permitiu entrar na tribulação, Ele vai te tirar dela. É com os seus olhos fixos no Senhor que você vai entrar em segurança e você vai sair em segurança. Talvez você pergunte assim: mas será que isso não vai acabar, meu Deus do céu? Vai acabar. A tentação, ela dura muito pouco. A tentação, ela só dura enquanto o seu corpo mortal dura. Só vai durar o tempo da sua vida, só isso. Você fique tranquilo que vai acabar. Um dia vai acabar. Mas enquanto você estiver vivo, você vai ser tentado. A tentação dura enquanto o seu corpo mortal dura. Mas com a morte e com a ressurreição, a tentação vai acabar. Diga comigo: a tentação vai acabar. Com a minha morte e a minha ressurreição, a tentação que eu vivo, ela vai acabar. E como será feliz este dia! E quanta segurança! Nada de contrariedades. Onde ninguém será inimigo de ninguém. Onde nunca mais vai morrer um amigo. Esse dia vai chegar, em que você não vai ter mais que se despedir das pessoas que você ama, num leito de morte ou dentro de um caixão. Agora, seja lá ou seja aqui, nós louvamos a Deus e seguimos alegres. Agora nós somos alegres enquanto a gente espera, alegres na esperança. Jesus, pela liturgia, ainda está dentro do sepulcro. Eu pergunto: tem alguém triste aqui? Nós estamos silenciosos. Nós estamos aguardando no silêncio para o nosso grito ser mais forte. Mas enquanto a gente espera, a gente é alegre. Agora nós somos alegres na esperança. Mas no dia em que você ressuscitar, lá a sua felicidade vai ser total. Com alegria nós vamos louvar a Deus, lá na eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega, nós vamos louvar a Deus já agora. Não no prazer do descanso, mas para o alívio das nossas lutas. Quem luta precisa de descanso, não precisa? Como é que nós cantamos? Nós cantamos seguindo adiante. Nós cantamos a nossa alegria, como aquela pessoa que vai caminhar. Já fez caminhada embaixo das árvores? Já pegou uma estrada aí a pé? Pelo caminho a gente vai cantando, não vai? A gente canta como soldado que vai lutar. Quando nós fazíamos aquelas marchas longas, teve uma marcha que nós fizemos que foram uns 16 quilômetros. Militar não marcha calado não, a gente vai cantando. É a canção do expedicionário, são os hinos que a gente tem. Enquanto a gente vai para a luta, a gente vai cantando. Diga comigo: eu vou para a luta, mas eu vou cantando. Porque a morte não venceu.
Canta, meu amigo, mas segue o seu caminho, canta, mas segue adiante. Alivia as suas lutas, alivia os seus trabalhos com alegria. Canta como canta a dona de casa. Canta, mas trabalha. Não é como a cigarra e a formiga, que enquanto a formiga trabalha, a cigarra só canta. Aí vem o inverno, ela não tem o que comer. A gente canta enquanto trabalha. A gente canta enquanto luta. Os cantores deste centro de evangelização, fiquem de pé, por favor. Abandona a preguiça. Sai da enfermidade. Alegria. Toca a sua vida para frente. Caminhar, gente, é ir em frente, é adiantar-se no bem. São Paulo, ele diz que há pessoas que progridem no mal. Há quem progrida no mal. Progredir é caminhar. Você, meu querido, progrida no bem. Progrida na fé, não se desvie. Avance na vida santa. Alegre-se e avance, porque Deus te ajuda. Vamos dizer isso para quem está perto de nós. Diga para o seu irmão. Tem pessoas que progridem no mal. Progredir, querido, é caminhar. Você que está aqui do meu lado, progrida no bem. Progrida na fé. Não se desvie, avance na vida santa. Alegre-se e avance, porque Deus te guarda. Deus te guarda. Levanta bem alto os seus braços e diga: Deus me guarda. Deus nos guarda. É por isso que nós confiamos. E alegres esperamos. Cantemos ao Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Deu para ouvir a sua voz, força de novo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. cançãonovaplay.com. Assine já!